Itadori vs Choso, uma verdadeira luta entre irmãos que aconteceu lá no arco de Shibuya, logo após o Satoru Gojo ter sido selado, por mais que os dois ainda não soubessem que eram irmãos. Choso estava do lado das maldições de grau especial na batalha, já que selou o feiticeiro mais forte, e o Itadori era um dos feiticeiros que partiram para libertá-lo. Eu sou o Everton e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como foi a luta do Itadori versus o Choso, uma luta entre irmãos que foi muito interessante e eu gostei bastante. E se você também gostou, já amassa o dedo no like e se inscreve aqui no canal porque eu tenho certeza que você vai adorar esse vídeo. Todos os personagens do Colégio Jujutsu atuaram nesse cenário calamitoso, desde professores até estudantes. Os dois acabaram se encontrando, buscando seus objetivos, e o do Choso era vingar os seus irmãos mortos em combate pelo Itadori e pela Nobara. O Choso possui o mesmo poder do clã Kamo, ou seja, a manipulação de sangue, que é basicamente uma técnica inata desse clã. E graças à distância entre o Itadori e ele, a vantagem inicial basicamente era totalmente do Choso, pois com a manipulação de sangue ele consegue atacar tanto a longa distância, média e também curta distância. Fora que os seus ataques eram mais rápidos e também mais fortes que os dos seus irmãos. Então, se o Itadori escolhesse errado qual lado desviar, ele estaria basicamente ferrado. Após o ataque inicial, Itadori parte para cima do Choso para um combate corpo a corpo, que é a sua especialidade. Mesmo o Choso conseguindo manipular totalmente a direção dos seus ataques, ele não foi capaz de deter a investida do Itadori, já que a velocidade máxima do seu ataque é apenas na hora do disparo. Ou seja, basicamente a convergência, que é uma das técnicas de manipulação de sangue do Choso, faz com que ele concentre o sangue totalmente em uma área muito pequena e lance como se fosse um projétil. A velocidade desse projétil é muito alta, porém, como eu acabei de falar pra vocês, a velocidade de escape é maior e quando chega no alvo ele já tá com uma velocidade menor. Mas mesmo assim, o Itadori acabou sofrendo grandes danos durante a utilização da convergência do Choso. E nesse momento, o Itadori teve que colocar sua cabecinha pra funcionar, porque ele percebeu que, tudo bem, as flechas de sangue conseguiam seguir ele, era basicamente flechas guiadas. Mas a partir do momento que ele se movimentasse muito rápido ou até mesmo pulasse, que foi o que ele fez, as flechas meio que ficariam perdidas, dessa forma abrindo brechas para ele conseguir ter outra investida. Só que mesmo desviando e conseguindo chegar perto do Choso para aplicar sua investida, o Itadori acabou sofrendo muitos danos pela técnica chamada Supernova, onde o sangue basicamente é espalhado e liberado em todas as direções. É como se fosse uma explosão de sangue, só que cada partícula dessa explosão era um mini projétil. Mesmo sendo ferido no processo, Itadori contra-ataca usando partes do seu corpo que foram feridas, como por exemplo a sua perna. O combate segue numa trocação insana, com ambos conseguindo se acertar e demonstrando a sua esperteza em combate, já que agora o Choso foi capaz de distrair o Itadori para conseguir aplicar um golpe em resposta àquele golpe inicial que o Itadori deu no começo da luta. E os golpes do Choso são fortes o suficiente para afundar a cabeça do Itadori na parede. Cara, é completamente insano. Só que o Itadori não se deixa abalar de forma alguma, porque ele sabe que ele tem que ajudar o Satoru Gojo, e para acontecer isso, ele tem que passar pelo Choso. Ou seja, o que ele faz? Ele recebe um golpe bem no meio do seu peito, que aparentemente era para ter sido fatal, mas ergue sua cabeça e continua lutando. Porque quando ele levanta, o comunicador que tava na orelha dele, que era um comunicador do Mekamaru, volta a funcionar, só que agora numa hora crucial, porque o Mekamaru acaba passando dicas de como burlar a técnica de manipulação de sangue do Choso e também o que ele poderia fazer. Só que mesmo o Mekamaru conhecendo a técnica de sangue, essa técnica da família Kamo, ele não sabia ao certo o seu ponto fraco, e ainda completa dizendo que é uma técnica de ataque, defesa, curto, médio e longo alcance, que foi exatamente o que eu falei pra vocês lá no começo do vídeo. Como o Choso tem um corpo fabricado pelo Kenjaku e pode repor o sangue com energia amaldiçoada, ele essencialmente não tem fraquezas, além de ser derrotado em um combate corpo a corpo, por exemplo. E é então que o Mekamaru acaba pedindo pro Itadori correr pro banheiro, que ele tinha um plano e esse plano tinha apenas 10% de chance de dar certo. Bom, mas chance é chance, então vambora. Afinal, é melhor do que nada, porque o Itadori já estava praticamente finalizado nas condições atuais dessa batalha. Usando o comunicador, o Mekamaru provoca o vilão usando a morte dos seus irmãos e o chamando de covarde. E eu acho que ele não devia ter feito isso, porque chamar ele de covarde e afrontar ele usando os seus irmãos é basicamente pisar na ferida do Choso. Bom, e o resultado disso foi que o comunicador do Mekamaru foi completamente destruído. Afinal, não tinha o que fazer, era apenas um comunicador. Mas logo que o comunicador foi destruído e o Choso acaba entrando no banheiro, ele percebe que todas as válvulas de água estavam ligadas e o Itadori conseguiu se aproximar novamente justamente por causa disso. Com essa água, o Choso não conseguia mais utilizar a sua técnica amaldiçoada, graças às propriedades do sangue humano, que quando entra em contato com a água, ele não consegue realizar o processo de coagulação corretamente. Ou seja, ele se dissolve mais facilmente na água, sofre uma pressão osmótica e as hemácias acabam se desfazendo. Essa última frase que eu acabei de falar pra vocês, você só
só vai entender se você prestou atenção nas suas aulas de ciência ou de biologia na escola. Mas é claro que você é um bom aluno e além de prestar atenção na aula, você presta atenção no vídeo e também deixa o seu like. Em resumo, ele basicamente perdeu o controle das suas hemácias e a convergência é totalmente desconjurada, perdendo a capacidade de disparar sangue. Mesmo assim, isso só o impedia de manipular o sangue do lado de fora, mas o sangue do lado de dentro do seu corpo ainda poderia ser utilizado, porém é muito arriscado. Então, utilizando mais uma de suas técnicas, só que dessa vez com o sangue vindo de dentro do seu próprio corpo, ele consegue acertar em cheio o fígado do Itadori, cara. O que deixou nosso protagonista totalmente desorientado por um momento, mas ele voltou ao seu foco na luta, porque afinal de contas ele é o fucking protagonista. Itadori precisava garantir que tudo desse certo para que o Gojo fosse libertado. Choso também estava pensativo, reparando que o Itadori só acertou 3 vezes e mesmo assim foi um dano significativo, ou seja, ele sentiu a pressão dos golpes do nosso protagonista. Que afinal de contas, vamos lembrar que o Itadori tem o Sukuna dentro dele. Então nesse momento, Choso acaba percebendo que ele não tá tendo muita saída e nem mesmo opções. Logo, ele decide utilizar uma técnica arriscada, já que poderia desenvolver trombose ao manipular os próprios vasos sanguíneos, justamente porque para ele, naquele momento, o Itadori era uma grande ameaça e ele tinha que ser contido. Então ele basicamente começa a manipular o sangue no seu próprio braço para o deixar mais resistente e voltar com tudo pro combate corpo a corpo. E os dois estavam utilizando o cenário ao seu favor, tanto o Choso quanto o Itadori. Itadori recebe 2 golpes, o primeiro forte o bastante para o desarmar e o segundo fez ele voar através de uma parede, fazendo até mesmo o Sukuna caçoar do Itadori por ser fraco. O Itadori com certeza teria sido finalizado pelo Choso se naquele momento algo estranho não tivesse acontecido. E esse evento estranho que aconteceu foi que o Choso começou a ter visões. Visões essas de um passado que nunca aconteceu. Memórias dele com seus irmãos mais novos junto do Itadori, algo que o deixou tão confuso que fez as filhas adotivas do Geto e posteriormente o jogo chegarem e despertarem o Sukuna com 15 dedos. Sim, no meio dessa batalha o jogo simplesmente chegou lá e meteu mais 10 dedos goela abaixo do Itadori, totalizando um Sukuna com 15 dedos. E até hoje a gente não sabe o real porquê do Choso ter tido essas visões, mas vamos lembrar que lá na primeira temporada de Jujutsu aconteceu a mesma coisa quando o Itadori estava lutando contra Hanami junto do Aoi Todo. O Aoi Todo teve visões de um passado que não existiu, passado esse que o Itadori também era o seu brother. Bom, mas isso provavelmente está relacionado ao fato de ambos, tanto o Itadori quanto o Choso, serem filhos do Kenjaku. E se você quiser saber mais sobre isso, comenta aí que eu posso trazer um vídeo só sobre a família do Itadori. Mas infelizmente referente às visões a gente não tem mais informações. Mas é isso galera, esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Se você chegou até aqui, deixa seu like, clica na inscrição e também ativa o sininho para você não perder nada. No mais é isso, se você tiver alguma opinião de vídeo, pode mandar para mim no e-mail que tá na descrição ou até mesmo colocar aqui na caixa dos comentários que eu vou estar de olho. Um beijo a todos, até o próximo vídeo, eu fui, tchau.